pessoal, quer saber um pouco mais sobre o Overwatch, um pouquinho sobre o que eu trouxe de diferente sobre esses 3 episódios que lançaram lá no canal do Overwatch Brasil? Então sim, bora! Então pessoal, no canal do Overwatch Brasil saiu 3 episódios que falam sobre talvez a nova temporada, fala sobre o renascimento, sobre alguma lore. Da mesma forma que no League of Legends tem a série Arcane, que fala mais sobre o cenário, traz mais informações, aprofunda um pouco mais a lore. Talvez o Overwatch esteja seguindo um pouco mais por esse caminho mais narrativo. Eu faço de tudo para não saber nenhum tipo de spoiler, então a galera do Overwatch que manja muito, talvez fique um pouco desapontada comigo por algumas merdas que eu vou falar, mas sim eu quero trazer qual que é a minha primeira impressão sobre alguém que não joga Overwatch, alguém que não sabe nada desse universo, o que esse primeiro episódio de 5 minutinhos vai trazer de experimentação. Então bora lá ver esse episódio e trazer um pouco da minha análise e impressões do que eu ouvi nesse episódio. Então pessoal, tô com o episódio número 1 aqui para vocês, ele se chama Gênese Parte 1 Aurora, né? É um curto animado do Overwatch, tá? Então, eu vou assistir com vocês e depois a gente vai analisando um pouco sobre isso. Então, se vocês ainda não assistiram, assiste aqui comigo. Se vocês assistiram, pode dar um fast forward, que depois eu vou dar a minha impressão, pausando o que eu achei e falando o que eu acho de interessante sobre esse primeiro episódio. Forças terrestres, vão pro ponto de encontro verde. Aéreo, tempo de chegada. 30 segundos, câmbio. Batalhão avistado no seu setor, 50 quilômetros a sul-sudeste. Entendido. Delta, assumir posições. Overwatch no local. Fogo cerrado aqui, aéreo. Confirma alvos. Afirmativo. Unidade se aproximando, ponto 19 Charlie do grid. Avistaram você, avistaram você. Sai daqui, aéreo, sai daqui. Não importa como os chame, robôs de guerra, lápidas velhas, são máquinas sem alma. Mas a verdade é que tivemos medo. Eu tive medo. Era pra eles serem o começo de uma vida nova. Só que naquele momento, parecia o fim da humanidade. A vida antes da guerra era extraordinária. Tudo era possível. Tínhamos implementado programas Deus. A última geração de inteligência artificial se tornou onipresente. Elas controlavam a maior parte das nossas infraestruturas, como sistemas de distribuição de comida voltados para combater a fome, a pobreza. Não éramos mais definidos pelos nossos erros. Não. As IAs estavam nos salvando deles. Inteligências artificiais operavam sistemas para melhorar nossa vida, mas o mais empolgante era a combinação com a robótica. A Omnica Corp começou a produzir uma nova linha de robôs de alto nível tecnológico. Os Omnicos acabariam tomando o lugar dos humanos na execução dos trabalhos mais triviais e mais perigosos. Necessidades do dia a dia, deixando o poder nas suas mãos. Uma linha industrial de robôs que dá poder a você. E equipados para ter muito poder nas mãos. Omnica Corp, sempre de olho na próxima novidade. A sociedade os acolheu. Claro, nós estávamos com o pé no acelerador. Mas quem se lembrou de prestar atenção na estrada? Olha, a Omnica fazia robôs cada vez mais inteligentes. Eles deixavam a vida mais fácil e segura. E como todos sabem, o mais importante nesse mercado são as novidades. A novidade, no caso,
era a Mina. Hoje, na Tech Talk, a Omnica Corp anunciou que a doutora Mina Liao, prodígio da ciência e visionária eminente da robótica, desenvolverá a próxima geração de Omnicos. A Omnica Corp obteve vários avanços e, bem, vamos nos superar. O que eu quero dizer é que o que eles fizeram foi excelente. O que nós fizemos foi excelente. Mas chegou a hora de olhar para as estrelas. Para falar a verdade, eu tinha dúvidas. A doutora Liao era uma lenda na área, mas nós queríamos que ela ultrapassasse os limites do que muitos já consideravam perfeito. Alguém devia ter posto um ponto final nisso. Não era ciência, era arrogância. Então, quando chegou a hora da verdade, não fazíamos ideia do que ia acontecer. Não foi uma ativação. Ela nasceu. A vida antes da guerra era extraordinária. Tudo era possível. Mas estava tudo prestes a mudar. Vamos lá, pessoal. Eu acho interessante que, até eu já vou voltar desde o começo, que daí agora eu vou passar pausando algumas coisas interessantes aqui com vocês. Uma coisa que é legal, que eu achei assim de muita inteligência, é fazer algo que... uma narrativa, principalmente quando é dividida em 3 partes, porque uma coisa é uma série. Uma série porque cada uma das histórias, cada um dos episódios tem o objetivo de transformação de alguma coisa. Transformação de ação, transformação de personagem, transformação de plot, transformação de world building. Existem aí, então, diversas formas. Tanto que a gente traz aí diversas ferramentas. O mais, curvas perfeitas, algo que vai aparecer logo também aqui no canal. Primeira frase, cena espelho... ação e reação, então assim, tem diversas técnicas diferentes, narrativas para a construção de uma cena, construção de uma plot. E quando a gente fala sobre gêneros literários, estamos falando também de fantasia, estamos falando de sci-fi, estamos falando de terror, green, diversos, como a gente falou também no episódio de alta e baixa fantasia. E nós também temos as linguagens. As linguagens, que pode ser em carta, pode ser em depoimento, pode ser em documentário, pode ser em curta, pode ser em longa-metragem, pode ser em livro, então tem diversas formas e mídias diferentes, então a forma de se pensar, a forma de se construir, a forma de mostrar a sua arte é infinita. Agora, quando a gente coloca muitas ideias juntas, pode dar um problema. Mas no caso aqui, o que nós temos? Nós temos um vídeo de 5 minutos, então realmente é um curta. Então já entra na categoria de curta, então existe uma linguagem específica para isso, onde nós temos diversas formas de se abordar. Agora, se vocês forem perceber, esse primeiro episódio, nessa parte 1 dessa minissérie de 3 episódios, é um episódio muito documentário. E o legal do documentário é que acontece o seguinte... Um dos grandes problemas da estruturação narrativa é o infodump, onde você joga a informação muito na cara e você precisa diluir de alguma forma. Então, por exemplo, sabe quando tinha a dublagem antiga e pegava alguma coisa e quando a pessoa olhava, tinha uma voz do narrador dizendo Pringles. Como se as pessoas não soubessem o que isso é um Pringles, então precisava do narrador dizendo que isso aqui é um Pringles. Então, o infodump basicamente é isso, é quando você joga na cara uma informação que obviamente o leitor não sabe, mas ele precisa saber e com isso é jogado isso na cara dele. Então o documentário é interessante porque você pode fazer um infodump gigante, porque como é algo documentário, é algo jornalístico, entre aspas, a informação é o mais importante.
Então você consegue diluir isso, deixar muito mais palpável esse tipo de coisa. Então eu achei muito interessante, muito sagaz da equipe do Overwatch ter feito um primeiro episódio, talvez de introdução a algum universo, alguma problemática, fazer isso como um documentário. Por quê? Você utiliza da linguagem do documentário, algo que você consegue perceber, depoimentos jornalísticos, trechos de reportagem, tem toda uma linguagem de documentário específica, então eles fizeram um curta documentário. Tanto que existe no Oscar a categoria curta documentário, que é o caso aqui. Então eu achei muito interessante, muito inteligente da parte deles fazerem dessa forma. Com isso, eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes que eu fui pegando no decorrer desse episódio. Então com isso, vocês vão ver tanto a minha análise quanto a minha percepção desses episódios. Então, bora lá ver de novo o episódio aqui do Overwatch, mas agora pausando, trazendo algumas coisas e umas análises bem interessantes pra gente. Forças terrestres, vão pro ponto de encontro verde. Aéreo, tempo de chegada. 30 segundos, câmbio. Primeiro, dublagem. Vamos começar um pouco a falar sobre a dublagem. Dá pra perceber que os primeiros caras que começam é uma dublagem bem mais amadorinha. Se você for ver o narrador, se for ver as pessoas, os cientistas que estão dando os depoimentos, você percebe que tem uma emoção e alguma coisa um pouco mais profissionalista. Nesse caso parece ser algo um pouco mais iniciante ou amaduro. Ah, mas quem é você? Eu fiz um curso de dublagem, eu obviamente sou menos que amador, eu sou apenas um simpatizante. Mas você consegue perceber pela entonação de que, considerando obviamente que estamos falando de algo mais conversa de rádio, então realmente emoção não pode existir, mas considerando uma guerra, acredito que podia ter um pouquinho mais de desespero, um pouquinho mais de emoção aí, e não tão pesado. O cara chega até falar, cuidado, cuidado, mas eu acho que faltou um pouquinho, assim, de experiência. Batalhão avistado no seu setor, 50 quilômetros a sul-sudeste. Entendido. Delta, assumir posições. Overwatch no local. Fogo cerrado aqui, aéreo. Confirma alvos. Afirmativo. Unidade se aproximando, ponto 19 Charlie do grid. Avistaram você, avistaram você. Sai daqui, aéreo, sai daqui. Não importa como os chame. Robôs de guerra, lápidas velhas. São máquinas sem alma. Mas a verdade é que tivemos medo. Eu tive medo. Era pra eles serem o começo de uma vida nova. Só que naquele momento parecia o fim da humanidade. Ok, olha que legal. A frase que o militar fala, que nós esperávamos que fosse o começo de uma nova era. Gênese. Perfeito. Já fizemos uma ancoragem de similaridade aproveitando isso. Mas a última frase que ele fala, que é sobre o quesito de destruição, é totalmente o oposto de Gênese. Gênese é a origem, a destruição é o final. Então, além dele joga lá em cima, falando sobre o quesito de uma nova era, desce totalmente falando sobre destruição para um título de episódio que começa Gênese. E a aurora, alvorecer, tudo isso traz essa ideia de renascimento. Então você percebe que essa construção do roteiro foi feita para que você criasse toda essa linha de raciocínio, toda essa linha de gatilho, que você pegou o começo, o fim, misturou, usou palavras sinônimos ou que trazem o mesmo efeito de significado para criar esse parecer. Então olha que legal, quando você pega um roteiro bem feitinho, você percebe tantas construções narrativas diferentes que dá até gosto de ver e rever
e você vai pegando essas nuances. Então você escritor, você escritora, que quer entender como transformar palavras em sentimentos, palavras em emoções e reações, ser o mestre da palavra é o que é importante. Você entender o funcionamento, o significado, significância, o peso e como brincar com tudo isso, você cria roteiros obras-prima. A vida antes da guerra era extraordinária. Tudo era possível. Tínhamos implementado programas Deus. A última... Eu acho interessante, porque o que acontece? O nome que os caras deram para o sistema é Sistema Deus. O que é interessante com a escolha de um nome? Quando a gente fala sobre escolhas de nomes, a gente está falando sobre o que a gente chama de técnicas de naming, ou seja, colocar um nome que gere significado, novamente, significância, tenha uma ideia, tenha uma mensagem. Então, por que assim você vê que nas narrativas, nas histórias, parece que os nomes dos personagens fazem muito sentido para a história, para a personalidade, para os conflitos, para as propostas? Você pega, por exemplo, o nome Thor. Apesar de Thor ser algo mitológico, mas olha, Thor, olha o peso, tanto da palavra quanto do som, para um deus. Então, algumas letras, algumas composições, algumas sílabas já trazem essa ideia na hora de você nomear alguma coisa. Então, se você pega o nome de Deus, a maior entidade possível, e você coloca dentro de um sistema criado por você, algo que Deus criou o humano criar Deus, você já consegue perceber nesse nome já o que da arrogância, que é algo que você já percebeu. No começo do episódio, já fala, olha, nós estamos em guerra porque tal coisa aconteceu. Você sabe que o final da história é uma guerra. Obviamente, por também ser um documentário, faz com que você entenda que alguma merda aconteceu ou aquela notícia aconteceu de alguma forma. Então, lembra que eu falei alguns episódios passados que spoiler é uma informação prévia que estraga a sua experiência e a antecipação é algo que não atrapalha a sua experiência e se transforma? Então, vocês já sabem que vai dar bosta, tanto que começa o episódio falando sobre guerra, o helicóptero explodindo. Então você já sabe qual que é o final dela, que é uma história de guerra. E você imagina, uma história de guerra, onde as pessoas queriam construir uma coisa nova, e eles colocaram o nome de Deus, olha a arrogância aí, onde Deus criou um mortal, e o mortal agora quer criar Deus? Então, quando a gente fala de foreshadowing, de sementinha, de migalha, é exatamente isso. Simplesmente num depoimento solto de uma moça, fala, nós criamos o sistema Deus. E mais pra frente você percebe, aquilo não era ciência, aquilo era arrogância. Nós já estávamos preparados para essa arrogância. O nome do negócio já era Deus. Então olha como a pessoa, já prevendo que vai construir alguma coisa, coloca lá atrás essa ideia. Já coloca essa sementinha. Já fica no seu subconsciente. Tanto que você imagina, pô, Deus? E mais pra frente você fala tal coisa, fala, olha o que aconteceu. Uma geração de inteligência artificial se tornou onipresente. Novamente, né? Deus, quais são os 3 princípios básicos de Deus? Onipresença, onipotência e onisciência. Então, já está aí com a onipresença, onde eles mesmos já colocaram a nossa entidade Deus, ela era onipresente. Elas controlavam a maior parte das nossas infraestruturas, como sistemas de distribuição de comida voltados para combater a fome, a pobreza. Não éramos mais definidos pelos nossos erros. Não. As IAs estavam nos salvando deles. Primeiro, antes de a gente continuar, é legal que você percebe que a ideia trazida aqui é muito contemporâneo. Eu acho que um dos objetivos do roteirista ter seguido por esse caminho, da equipe roteirista ter seguido por esse caminho,
é aproveitando as discussões que estão tendo hoje sobre a IA ficando no lugar das pessoas. Obviamente, lá atrás, quando estava começando a automação, já começou a ter uma discussão de quando os robôs ficariam no lugar dos homens. Então já começou essa discussão e teve as suas adaptações como um futuro que não tinha como ser inalterado. No caso agora, a mesma coisa. Surge uma nova tecnologia que está modificando empregos, oportunidades, mercado, e a humanidade vai precisar se adaptar a esse futuro da mesma forma que se adaptou no passado com a automação. E o que é interessante é que essa discussão de o que pode, o que não pode, o que está presente, o que não está presente, já começa aqui. E aí é muito legal porque, falando novamente de Deus, Deus protege, Deus guia, Deus faz, Deus aquilo. E ela já começa a colocar as funções de Deus como protetor, que zela, que cuida, que faz, que promete, que protege, que isso e aquele outro, colocando a IA com esses nomes, com essas propriedades. Então já começa dando essa reviravolta e com isso criando esse arco de desenvolvimento dentro do MICE, por exemplo, esse arco de evento, onde o grande evento foi o surgimento dessa IA e esse poder que os humanos estavam dando para essa IA. Inteligências artificiais operavam sistemas para melhorar nossa vida, mas o mais empolgante era a combinação com a robótica. A Omnica Corp começou a produzir uma nova linha de robôs de alto nível tecnológico. Os Omnicos acabariam tomando o lugar dos humanos na execução dos trabalhos mais triviais e mais perigosos. Necessidades do dia a dia, deixando o poder nas suas mãos. Uma linha industrial de robôs que dá poder a você. E equipados para ter muito poder nas mãos. Uma coisa que eu também acho interessante, isso agora falando sobre fotografia, é que vocês vão ver que quando a gente está fazendo os depoimentos, nós temos um cara aqui, temos uma moça aqui, que dentro da fotografia isso corresponde à regra dos terços, onde você pega o primeiro terço da câmera e a pessoa está aqui, o terço da metade e o outro terço aqui. Você percebe que está tanto uma moça com um terço aqui e o rapaz com um terço aqui. E quando aparece uma câmera aberta, os dois estão aqui, criando essa simetria. E o interessante é que nesses 3 exemplos agora, que falou sobre robótica, limpeza, o robozinho ajudando e o robô salvando a criança, onde estão isso? No meio da tela. Formando novamente esse terço e essa centralização, como você quisesse. Estou dando a importância para isso. O robô limpando, o robô ajudando, o robô salvando, está no meio da tela. Criando essa importância, esse foco de visão, guiando você para aquilo que você quer. Então, quando você quer escrever um quadrinho, porque já tem word builders que querem fazer isso, saber técnicas de movimentação neuronal dos olhos, do foco e da atenção é muito importante. E a fotografia está aí para isso. Obviamente, quando a gente fala sobre escrita, você, nas suas palavras, você já criou o foco. Porém, no audiovisual, é interessante conhecer a fotografia, porque vocês perceberam que as pessoas foram trazendo as informações, focando o seu olhar aonde você precisava, trazendo o robozinho limpando, ajudando e salvando. Então, pegando até aquela ideia. E voltando novamente ao exemplo bíblico, nós temos o quê? Água, vinho, nós temos uma taça quebrada com vinho. Então, Deus limpa a sua sujeira, Deus te ajuda nas dificuldades e te salva nas provações. Omnica Corp, sempre de olho na próxima novidade. A sociedade os acolheu. Claro, nós estávamos com o pé no acelerador. Mas quem se lembrou de prestar atenção na estrada? Olha, a Omnica fazia robôs cada vez mais inteligentes. Eles deixavam a vida mais fácil e segura. E como todos sabem, o mais importante nesse mercado são as novidades. A novidade, no caso, era a Mina. Hoje, na Tech Talk, a Omnica Corp anunciou que a doutora Mina Liao, prodígio... Uma outra coisa interessante, voltando aqui no quesito da fotografia, é o que acontece. Quando a gente fala sobre posicionamento, uma coisa que é muito comum, e muitas pessoas, designers, defendem essa ideia, artistas também defendem essa ideia, de que, quando a gente fala sobre leitura, nós temos o quê? Daqui para cá, daqui para cá. Então a gente sempre começa da esquerda para a direita.
Por quê? Porque como a nossa leitura segue esse caminho, o nosso tipo de escrita é da esquerda para a direita e de cima para baixo, essa composição te ajuda. Porque quando você começar a ler um texto, você pensa que o texto começa na esquerda, no superior. Então, quando a gente coloca uma composição de imagem, muitas vezes aparece que o que é o importante, o foco daquilo, às vezes você pode jogar também na esquerda. Obviamente, quando a gente fala na regra dos terços, tem essa ideia de onde você colocar os terços, onde você coloca as posições, onde você coloca as interseções dessas linhas, é algo interessante. Mas olha que legal. Quem que é o mais importante? A moça ou o rapaz? No caso, a cientista ou o jornalista? O jornalista é só apenas a voz. Então, todos precisam prestar atenção nele. Então foi o quê? Jogado para cá, nesse lado da esquerda superior, onde o seu olho, quando começa uma imagem nova, você já chama atenção e olha para essa posição onde traz essa ideia principal. Obviamente, você pode sambar o seu olho, algo que vai acontecer, porque existem diversos elementos, mas no começo, se o seu olho entra em algum ponto, ele já tem uma tendência a seguir para alguma direção, onde você quer que siga. Novamente, foco, direcionamento da atenção. Prodígio da ciência e visionária eminente da robótica desenvolverá a próxima geração de Omnicus. A Omnica Corp obteve vários avanços e, bem, vamos nos superar. O que eu quero dizer é que o que eles fizeram foi excelente. O que nós fizemos foi excelente. Mas chegou a hora de olhar para as estrelas. Para falar a verdade, eu tinha dúvidas. A doutora Liao era uma lenda na área, mas nós queríamos que ela ultrapassasse os limites do que muitos já consideravam perfeito. Alguém devia ter posto um ponto final nisso. Não era ciência, era arrogância. Viu? Quando ele começou... Porque o que acontece? Começou o texto, toda a narrativa do documentário, com guerra, finalização, morte, acabou, destruição. Dentro do próprio título, da própria introdução, já faz toda essa reviravolta falando sobre destruição, final, Gênese, Deus, novamente, atributos de Deus, subida, 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 mas com aquela sementinha de Deus, falando, ó, arrogância aqui, hein? E vai. No meio do texto, antes da primeira virada, já começou a falar, nós estávamos com o pé no acelerador, mas ninguém via a estrada. Né? O que adianta você correr rápido, se passa um animal, se passa uma pessoa, se passa alguma coisa, você bate. Né? Então, antes de ter essa primeira queda dentro do que a gente chama de curvas perfeitas, nós tivemos o quê? Essa virada. E agora, puxando com essa cena espelho, usando como referência aquela sementinha lá do começo, o general diz, isso não era ciência, era arrogância. Algo que já foi puxado no começo, jogando aqui agora. Então, quando chegou a hora da verdade, não fazíamos ideia do que ia acontecer. Não foi uma ativação. Ela nasceu. A vida antes da guerra era extraordinária. Tudo. E o legal de cena espelho é que você pode usar tanto a cena espelho assim, quanto a cena espelho assim. Qual que é a diferença? Cenas espelhos que são realmente uma de frente para outra, são complementares, é aquela cena que acontece uma coisa, acontece a mesmíssima coisa, ou repaginado, ou referenciado, mas a mesma coisa. E outra cena espelho é quando acontece assim, ou assim, que o que é onde nós temos algo que acontece exatamente o oposto do que foi colocado. Da mesma forma, né? Gênese, destruição, aurora, morte, perfeito. Agora, a mesma frase que ela disse antes, lá no começo, a vida antes da guerra era extraordinária. A vida antes da guerra é extraordinária. Esse reforço é colocado. Por quê? Eu não quero que essa informação seja perdida. Então, quando você coloca e dá atenção para alguma coisa, significa que você quer que o leitor, que a pessoa que está jogando, que a pessoa que está assistindo, mantenha essa informação na mão. E você quer que você mantenha esse sentimento. A vida antes da guerra era maravilhosa.
Então, essa informação, esse sentimento, tanto nesse episódio, que reforçou bastante isso, para os próximos 2, é algo importante. Então, reforçar. Levantando a lanterna, que é você mostrando o óbvio, ou repetição para não esquecer, ou outras diversas formas que você tem para intensificar a informação, é interessante. Era possível. Mas estava tudo prestes a mudar. E é legal porque você percebe nas notas usadas e vai ficando grave, 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 grave e como se tivesse esse aprofundamento. Tanto que quando você utiliza a voz, principalmente na dublagem, a gente fala sobre jogar a voz na cabeça ou jogar a voz na barriga. Jogar a voz na cabeça deixa mais aguda, mais leve, mais suave, mais infantil, mais jovem. Mais para baixo, mais para garganta, fica mais algo mais abissal. Tanto que você pode jogar a voz lá para cima, como você pode jogar a voz lá para baixo. Então, essa mudança de tons, de grave, agudo e assim por diante, traz esse sentimento também. Você percebe que as notas vão ficando graves até que fica como se fosse aprofundando esse grave, esse acolhimento aqui. Não é expansivo como um agudo, mas sim é mais fechado como grave até que termina. Então eu achei muito bom, tem bastante coisa legal aí. Não conheço a história, tanto que não trouxe muita coisa de novo, mas sim, é um ótimo começo, principalmente para introduzir alguma coisa, porque infodumps precisam ser usados para você iniciar alguma coisa, principalmente num videozinho de 5 minutos de introdução. Mas o formato e o roteiro, ó, parabéns, Overwatch. Então, pessoal, essa aqui foi a minha análise do primeiro episódio do Overwatch. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Obviamente fica um vídeo muito grande, porque a gente assiste, a gente para, a gente avalia, a gente volta, a gente analisa, e tem aí diversas coisas. Como eu falei pra vocês, são mais 2 episódios que já estão lá no canal do Overwatch. Então, se quiser, já pode assistir os 3 episódios. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que vocês querem a parte 2 e a parte 3 desse formatinho pra gente poder saber um pouco mais desse cenário de Overwatch e assim trazer mais informações para vocês de cenários diferentes, não apenas de RPGs, de filmes, de animes, novelas, de jogos, etc. Então, tudo isso são formas diferentes de aprender e assim construir um world building e escrevê-lo no papel e no seu storytelling bem mais legal. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!